Queridos irmãos, alunos da STADEB, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o professor Jailson. Estou na responsabilidade de multiplicar contigo conhecimento, convosco conhecimento da matéria de teontologia ou doutrina de Deus. E conforme o primeiro encontro, já discorremos um pouco sobre os princípios que regem essa disciplina. Vamos fazer uma breve recapitulação para aqueles que não estiveram presentes na primeira aula, possam pelo menos ter uma base, e os demais dê continuidade naquilo que nós discutimos em sala de aula. É lamentável termos num curso presencial, termos de fazer esses encontros virtuais, mas era necessário em razão da proteção da nossa saúde. Queremos nos proteger e queremos proteger aqueles a quem nós amamos. Logo, essas medidas elas são de extrema valia para nós, haja visto que está proibido qualquer espécie de aglomeração, e eu sei que o melhor lugar para se estar neste momento é em nossas casas. Eu quero parabenizar a iniciativa de todos em concordarem em nós estarmos ministrando essa aula de forma remota, até porque não teria uma outra oportunidade. O calendário não volta e a vida também não volta. Na verdade, a nossa rotina já foi quebrada com esse coronavírus, mas tem coisas que é possível ser feito sim, e eu tenho certeza que nesses dias vocês têm vivido mais em família, desfrutado mais o prazer de estar em conjunto, tem feito grandes descobertas de coisas novas que às vezes estavam abaixo das nossas vistas e nós não enxergávamos. Precisou estarmos reclusos em casa para compreender o valor do outro. Deus abençoe a todos. Sem mais delongas, nós discutimos na primeira aula sobre o nome Jeová. É um nome que é atribuído a Deus, e nós citamos que no hebraico o nome de Deus ele é escrito com esses signos, e esses signos, eles quando são convertidos em nosso vocabulário, eles são apenas consoantes. E por serem consoantes, sabemos que no nosso vocabulário, no nosso idioma, não temos como pronunciar a palavra sem vogal. Logo, essa palavra YHWH, existem algumas sugestões de pronúncia, mas que não se sabe ao certo qual é a verdadeira. Javé, Iavé, Jeová, Iová, e assim sucessivamente. Uma seita por aí que bate às nossas portas e quer que nós pronunciemos o nome Jeová. Mas eu também citei para vocês que uma pronúncia incorreta muda completamente a pessoa que é distinguido por aquele nome. Eu dei o exemplo do meu nome, o meu nome, Jailson. Eu sou chamado de Jailson, de Jailton, de Joilson, de Geilson e assim sucessivamente. Mas eu só tenho certeza absoluta que estão se dirigindo à minha pessoa quando pronunciam meu nome correto. E numa turma desconhecida, por exemplo, eu jamais darei um presente, assinalarei a minha presença numa chamada citando o meu primeiro nome de forma incorreta, porque possa ter alguém ali com nome parecido com o meu. Logo, o fato de serem nomes parecidos não quer dizer que se trata da mesma pessoa. Também dei um exemplo para vocês que no estádio de futebol o pai leva o seu filho, o outro pai leva seu filho, ali tem 100.000 pais no estádio com 100.000 filhos, e um deles se perde e vai parar lá embaixo na arquibancada,
e ele está tão nervoso que ele não sabe mais onde ele mora, ele esquece seu próprio nome, ele não sabe o nome do pai, e então alguém pergunta, como é o nome de seu pai? Ele não sabe. Onde é que você mora? Ele também não sabe. Mas chega um momento em que ele vai para o microfone e diz, meu pai. Tem muitos pais ali, mas o pai dele sabe quem é que ele está chamando. Então, independente do nome que nós vamos atribuir à pessoa de Deus, o que Deus quer é ser honrado, ser venerado, ser temido, ser obedecido. O nome pouco importa nesse momento qual seria a melhor pronúncia. Mais adiante nós vamos ver nessa disciplina que o povo de Israel, os judeus na verdade, eles não se ousam pronunciar a palavra Jeová, porque eles não têm certeza se esse é de fato o verdadeiro nome de Deus, e há uma corrente até de que esse verdadeiro nome não é Jeová, seria Javé, né? E eles são mais tendentes a esse nome, mas por conta de não ter certeza, eles preferem não pronunciar. Mas vejamos, já sabemos que existe essa particularidade, essa discussão, essa divergência no conceito, no tratamento, no pronome de tratamento, no nome que é dado a Deus. Logo, vamos estudar outras características também da presença da pessoa de Deus. Teontologia é o estudo da existência de Deus e doutrina de Deus. Irmãos, estudar teologia não é algo tão fácil, porque tudo que nós estudamos, geralmente nós testamos, experimentamos. Quem estuda matemática, ele vai fazer todos os estudos dos cálculos para ver se em algum momento aquelas tautologias são verdadeiras, enquanto deveriam ser falsas, e assim sucessivamente. Quem vai estudar biologia pega o objeto de sua pesquisa, leva para o laboratório e vai examinar nas lâminas. Quem vai estudar medicina pega começa estudando cadáveres e estudando órgão por órgão, estudando célula por célula, e por aí vai. Mas quem vai estudar Deus, ele não vai ter a essência de Deus aqui na Terra disponível para levar para laboratório, para testar, para colocar em máquinas. Então, estudar Deus exige requisitos que não são conhecimentos, que não são teorias, exclusivamente fé. Mas porque exige fé não precisa estudar? Não, manda conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos seguir aqui adiante. Por que estudar teontologia? Lá está escrito no livro de Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a pergunta aqui, o porquê estudar a existência de Deus? Aí, respondendo apenas com a parte negritada, nós teremos a seguinte resposta: estudar teontologia porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E a nossa fé vai estar sedimentada. Quanto mais conhecimento tenhamos de Deus, mais nós teremos a nossa fé sedimentada, a nossa fé fortalecida, nossa fé acrescida. Essa história de que estudar teologia esfria a igreja, estudar teologia vai deixar o crente mais cético, vai deixar a pessoa incrédula, fria, morna. Irmãos, na verdade, o povo erra por falta de conhecimento, e que o adversário quer é uma igreja sem conhecimento de Deus, porque quanto mais nós conhecemos aqueles que nos relacionamos, mais nós confiamos ou desconfiamos. Porque com Deus tem que ser diferente. Então, quanto mais eu o conheço, mais eu o amo, mais eu acredito nele, mais eu confio nele, mais a minha esperança está sedimentada nele. O segundo ponto, o objetivo
a finalidade ou para que estudar teontologia? Bom, eu já sei por quê. Eu preciso estudar teologia porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, e essa fé vem através do ouvir, vem através do conhecimento. Então, para que então eu vou estudar teologia, teontologia? Aí está escrito aqui: para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isso está em Isaías, capítulo 43, versículo 10 a 13. Observe que o diálogo de Deus com o povo de Israel através do profeta Isaías. O que Deus queria naquele momento que o povo fizesse em relação a eles, qual a postura que Deus exigia do povo com relação ao ser testemunha. Deus aqui anteriormente chama o povo de testemunha dele, mas como é que você vai testemunhar de algo que você não vê, não ouve, não pega? Então, para ser testemunha é preciso saber, crer e entender primeiro que ele é o mesmo. Como é que eu vou saber, crer e entender se eu não busco conhecer, né? E que antes de mim nenhum Deus se formou. Isso aqui começa a mostrar algumas características, alguns atributos de Deus, e ele faz questão de dizer: eu sou o Senhor. Depois ele diz: eu sou Deus. E depois, resumindo, ele diz: eu sou. Porque como Senhor, ele é dono, ele governa. Como Deus, ele é o Todo-Poderoso. E como ser eu sou, ele está querendo dizer: eu não passo, eu não mudo, né? A minha essência é a mesma. O ser humano não está. Eu estou numa empresa hoje, amanhã eu posso não estar. Então aquele cargo que eu ocupo, eu posso estar gerente e amanhã não estar gerente. Logo, é um estado da minha vida. A pessoa: mas eu sou médico. Sim, você é médico hoje, amanhã você vai ser aposentado, um médico aposentado, mas as fases da sua vida mudam o seu status quo. Porém, o tempo passa e Deus continua sendo o mesmo. Eu sou o mesmo. Meu status quo não muda. Vamos agora para uma questão da nossa sobrevivência. Nós nascemos bebê, crescemos, reproduzimos, amadurecemos e morremos. Cada uma dessas fases nós dizemos: eu sou criança, eu sou juvenil, eu sou adolescente, eu sou jovem, eu sou adulto, eu sou ancião. E depois, eu sou o quê? Passou-se. Então, a minha vida, as passagens da minha vida me define um eu sou passageiro. Mas o Deus não. Deus, ele diz: eu sou o mesmo. Ele não muda. Então, é esse Deus que nós iremos estudar. Logo, esse Deus é diferente de outros deuses. Eu pergunto a vocês: onde é que está Baal, que serviu de pedra de tropeço durante tanto tempo para Israel? Ele ainda é crido, temido e obedecido? Se não, ele não é. Onde é que está Zeus? Onde é que está Hércules? Onde estão os deuses gregos? Será que eles ainda são temidos e obedecidos? Será que eles conseguiram ultrapassar os questionamentos da filosofia, os questionamentos da ciência? Ora, irmãos,
muitos desses deuses, dessas religiões, dessas crenças, eles não conseguiram vencer as teorias científicas nem os questionamentos filosóficos. Mas o nosso Deus está até hoje aí, porque Ele é a causa, é a razão que todos esses ramos de estudo buscam compreender. Porque querem conhecer a matéria. Por trás desse conhecimento da matéria, estão também querendo conhecer quem é que está por trás da matéria. Os atributos divinos. Está escrito no livro de Isaías 46, 9 e 10, o seguinte versículo: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Quando Deus ele fala para o povo de Israel, desde a antiguidade, eu sou Deus e não há Deus, ele está dizendo assim, olha, desde a eternidade, eu sou eterno, antes até de ouvir falar-se em tempo, antes de se contar o tempo, quando ainda era antiguidade, não havia outro Deus, logo eu sou eterno. Não há outro semelhante a mim que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isso está se enfatizando aqui a sua onisciência. Ele sabe e ele já anuncia, porque não tem medo de errar. O que ele fala vai se cumprir. Eu anuncio o fim desde o princípio. Ele sabe todas as coisas. Logo, ele é onisciente. A outra característica que vem aqui nesse versículo é: o que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Onipotência. Ninguém vai dizer a Deus o que ele deve fazer, como ele deve fazer e se ele vai ser capaz de, se vai ser capaz de fazer ou não. Dá um versículo na Bíblia, em Isaías, que diz o seguinte: porventura o caco pergunta ao oleiro o que é que ele está fazendo. Então Deus, ele quando diz eu vou fazer, eu faço, porque ele só faz a sua vontade. Bem verdade que essa vontade pode ser soberana ou essa vontade também pode ser permissiva, mas é a vontade dele, não é porque alguém quer, porque alguém quis, é a vontade pessoal dele. Deus só faz aquilo que ele quer. Ele pode até adiá-la, ele pode até trazer mais para frente, né, antecipar, mas é a sua vontade. O outro versículo diz assim: porque assim diz o alto. Esse versículo está em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Observe aqui, Deus está falando que a pergunta seria a seguinte: aonde é que Deus está? Já que ele é eterno, é onisciente, é onipotente, onde é que esse Deus está? É a pergunta que os ateus fazem, né? E ele diz assim, ó, eu sou alto e sublime e habito na eternidade. Ele está querendo dizer assim, ó, para mim o tempo não passa. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito. Eu falei na aula passada, criei uma linha imaginária que disse para vocês, acima dessa linha imaginária é a eternidade. Abaixo dessa linha imaginária é o tempo que Deus dividiu, manhã, tarde e noite. E isso controlado pelos astros, os giros que a Terra dá em volta do Sol e que ela dá em volta de si mesmo, os giros que ela dá em volta de si mesmo, que é a rotação, esses giros formam o dia, o de translação que é em volta do Sol forma o ano, e nesses anos, durante o ano há as estações. Momento ela está mais próxima da Terra, da Lua, ou a Lua está mais próxima dela, mas momento está mais distante, momento está mais próxima do Sol, e assim
vai acontecendo as estações do ano e acontecendo também a contagem do tempo. Só que Deus não está subordinado a esse tempo, Ele está acima desta linha, Ele está na eternidade. Abaixo dessa linha estou eu, está você, está o contrito e abatido de coração. Então onde é que Ele está? Ele está dizendo: eu estou acima do tempo e estou abaixo da linha do tempo com o contrito de coração. Essa afirmativa de Deus, ele declara que Deus, ele não só fez o mundo, como também ele se preocupa com o mundo e como ele controla todas as coisas. Observemos que há uma teoria por aí que diz que Deus, inclusive faz parte de uma atividade de vocês, que Deus, ele criou o mundo e não se envolve mais em nada do mundo. Infelizmente essa teoria está errada, porque Deus, ele habita na eternidade, mas também habita com contrito e abatido. O Isaías 45, versículos 5 a 7, está escrito: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isso também é a onipotência dele. É Deus quem cria todas as coisas. Observemos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Foi assim que Deus criou: céu, terra, trevas. Foi Ele quem criou todas as coisas. Ele criou as trevas. Só que Deus, ele resolve faz uma repaginação nessa criação dele, remodelar, digamos assim. E a primeira coisa que ele cria no primeiro dia é exatamente a luz. As trevas já existiam, ele criou a luz. Mas o que é as trevas? As trevas é a ausência de luz. E quando ele cria a luz, ele está criando agora o antídoto das trevas, né? o contraste das trevas. E ele sabia que ele estava criando algo que era indispensável à vida humana. A planta, para fazer a fotossíntese, ela ia precisar de luz. Os olhos dos seres humanos, para enxergar, e precisaria filtrar a luz. O próprio ser humano, para assimilar as vitaminas, a vitamina E, por exemplo, importante para a pele, precisa também da presença da luz. E série de outras coisas que precisam da luz. Hoje a luz, ela é tão importante que já se faz cirurgias sem precisar abrir o corpo ou determinado local do corpo com bisturi, apenas com invasão de feixes de luz, que é o chamado raio laser, e através daquela luz existe cura. Então, irmãos, essa luz foi Deus quem criou. Agora Deus criou as partículas, espaça. Quando chegou no quarto dia, ele cria os luminares e ele pega toda essa luz, uma boa parte dessa luz, ou a maior parte, e concentra dentro do maior luminar. E outro luminar, que é a lua, ele concentra a mesma quantidade de luz, mas essas partículas, elas existem. E quem estuda física sabe que quando você acende uma vela, aquela chama atrai as partículas de luz que iluminam o ambiente. Quem foi que criou essa luz? Um pode ter idealizado a vela, mas quem criou as partículas de luz foi o nosso Deus. E ele cria tanto as trevas como cria a luz. Ele faz paz, mas ele também cria o mal. Aí eles vão dizer: mas como é que Deus cria o mal? Deus não cria o mal com o propósito de prejudicar ninguém. Quando Deus criou, por exemplo, Lúcifer, ele não criou Lúcifer mal. Infelizmente, Lúcifer tinha um livre-arbítrio e usou esse livre-arbítrio para o mal.
Quando Deus criou a árvore e colocou no meio do jardim, ele não criou a árvore para prejudicar o homem, mas ele já tinha tido uma criação anterior, que foi a criação dos anjos. E com a criação dos anjos, ele deu livre-arbítrio. Ele não podia agora negar-se a si mesmo, negar sua justiça e criar o homem sem livre-arbítrio, porque o adversário sempre ia apontar para ele e dizer que ele criou o homem sem livre-arbítrio, criou o homem sem poder fazer escolha, e que ele seria injusto. Mas ele criou o homem com livre-arbítrio. O homem escolheu ouvir o adversário, mas só que Deus teve uma outra alternativa de salvação para o homem, porque na verdade o homem não gerou o pecado, o homem foi contaminado com o pecado original, que foi o adversário que o contaminou. E nós vamos entrar mais nesse detalhe aqui, que nós já falamos dele em sala de aula. O escritor Mayan Pillman, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele faz um comentário interessante. Ele diz que uma senhora encontra um jovem estudante de filosofia e matemática, e esse jovem ele diz para essa senhora que ele não acredita mais em Deus. Ele acreditou em Deus até o momento em que ele não conhecia a filosofia e a matemática, mas depois que ele começou a estudar filosofia e matemática, ele viu que Deus não existe, Deus não passa de uma teoria, um conceito, e ele preferia não acreditar mais em Deus. Aí a senhora chegou e disse para ele: meu filho, eu nunca estudei filosofia e matemática com essa profundidade, eu não tenho esse conhecimento de filosofia e matemática que você conhece, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? Aí ele pensou, relutou e disse: quem nasceu primeiro foi a galinha. A galinha nasceu primeiro, aí ela botou o ovo, sim. E de onde é que nasce a galinha? Nasce do ovo. E de que ovo nasceu a primeira galinha? Ele pensou e disse assim: não. Primeiro veio o ovo. E ele já mudou novamente a teoria dele. E aí ela chegou e disse assim: meu filho, se você não sabe explicar, olha o que está aqui, ó. E disse ela: quem criou a primeira galinha e de que vieram todos os sucessivos ovos e galinhas? Que é que a senhora quer dizer com tudo isso? Perguntou ele. Simplesmente isso, replicou ela. Digo que aquele que criou o primeiro ovo ou a primeira galinha é aquele que criou o mundo. Você nem pode explicar sem Deus a existência de um